incêndio em Educandos, escombros e entulhos permanecem no local. A preocupação agora é com a subida das águas do Rio Negro. Justiça nega habeas corpus e mantém prisão de tenente suspeito de matar colegas de farda. Você vai ver também. Procura por pacotes de viagem mais em conta é um prato cheio para golpes. No futebol, os preparativos do Manaus Futebol Clube para o Campeonato Amazonense. E ainda, muita festa, criatividade e diversão marcam o fim de semana de dezenas de crianças na Vila de Paricatuba. É agora, no A Crítica na TV. Muito boa noite para você. Quase um mês depois da tragédia em Educandos, os escombros das casas começam a preocupar. A área, que sempre fica inundada no período de cheia, ainda não teve nenhuma intervenção para a retirada dos entulhos. E o risco é de a água levar todo o lixo acumulado para o Rio Negro. Quase um mês depois do incêndio que destruiu mais de 600 casas no bairro Educandos. A cena ainda é esta. Tudo aqui virou lixo e é o que preocupa os moradores, já que a área costuma alagar na época de cheia. As marcas na coluna mostram até onde chega o nível da água. A situação que a gente está vendo aqui realmente é um deserto de lixo, de garrafa PET, de plástico, de tudo que vai denegrir a nossa natureza. Que hoje o problema aqui, a gente está mostrando, o problema que aconteceu aqui, o incêndio do Educandos, é um problema que foi dos moradores, mas daqui a algum tempo ele vai chegar lá no Rio Negro, aí ele vai ser meu, vai ser teu, vai ser do prefeito. Como a inundação acontece todos os anos, os moradores já estavam acostumados. Segundo o Obdias, a esperança era sair daqui para um lugar melhor, quando as obras do Prosamin começassem. Mas tudo não passou de promessas. Então, a promessa era de que eles iam fazer, infelizmente não fizeram. Então, eu creio que agora, que com isso que aconteceu aqui com a gente, não tem para onde eles pularem agora. Eles têm que resolver a situação da gente, entendeu? Ou para a gente permanecer aqui ou darem outro local para a gente morar, né? Com o aumento das chuvas nos últimos meses, já é possível ver alguns pontos de alagação. E em breve, o igarapé que percorre o bairro deve invadir a área e varrer todo o lixo em direção ao Rio Negro. Em nota, a Prefeitura de Manaus disse que vai fazer a limpeza do local. Só aguarda a conclusão do laudo da Defesa Civil. A previsão é final de janeiro. Disse ainda que os técnicos trabalham apenas na análise dos dados e que todas as informações já foram coletadas. O Jorge morava nesta casa de alvenaria e discorda. Segundo ele, ninguém analisou a estrutura. Ele aguarda há dias um posicionamento, porque pretende voltar a morar aqui. Eu cheguei com eles, com o representante da Defesa Civil, falando com ele para levar até ele lá. E, infelizmente, ele só fez olhar e disse, não, já passemos lá, mas não falaram nada comigo. Eu também fico aqui direto aqui. Saber se a gente pode reconstruir ou não. Até agora a gente não sabe essa posição ainda. Difícil. Em nota, a Defesa Civil informou que as ações de atendimento que acontecem na cidade no período de cheia só serão feitas depois do primeiro sinal de alerta emitido pelo CPRM. Já sobre o Prosamin, a unidade gestora do programa respondeu que a área é de responsabilidade da Prefeitura e que não há projetos para o local. Os casos de Zika, dengue e chikungunya tiveram redução em 2018 no Amazonas comparado a 2017. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, febre chikungunya, por exemplo, teve queda de 66% no número de registros. Já a dengue, de 37% e Zika, de 36%. Apesar do número de notificações ser considerado baixo, ainda vale o alerta por causa do período chuvoso. E para evitar a proliferação do mosquito transmissor, a população precisa continuar de olho e evitar o acúmulo de água parada nas casas, principalmente nos quintais. Veja agora o que foi notícia na região norte do país nesta segunda-feira.
Mais um policial militar é assassinado aqui no Pará. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Belém. O subtenente da reserva, Ivo Afonso Souza da Silva, de 55 anos, estava quase na porta de casa quando foi surpreendido pelos criminosos, que já haviam passado algumas vezes pela área. O militar foi alvo de pelo menos 15 disparos. Estava aposentado desde 2012 e durante muito tempo trabalhou na Ronda Tática Metropolitana, a Rotam. Com mais este crime, sobe para 6 o número de policiais militares mortos no Pará nos primeiros 14 dias do ano. Ao todo, 10 foram alvos. 4, felizmente, sobreviveram, apesar de terem sido baleados. O governo do estado já solicitou a Força Nacional ao governo federal, pedido que ainda está sendo analisado. De Belém, Priscila Amaral. Em Roraima, um jovem identificado como Eric Alves Tomé, de 19 anos, foi preso na rua da própria casa onde morava por agentes da Força Nacional. No momento da abordagem, ele ficou nervoso e se entregou aos policiais. Com ele foi encontrado drogas, dinheiro trocado e uma arma com numeração raspada. Os agentes resolveram ir até a casa do rapaz para uma vistoria e encontraram lá grandes quantidades de drogas de todas as espécies, balança de precisão, celulares e uma alta quantia em dinheiro que ele não soube dizer a quem pertencia. O jovem ainda não tinha passagem pela polícia e foi preso. De Boa Vista, Edilon Albino. O telhado do corredor de uma escola pública no Amapá desabou e feriu 7 crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos. A queda da estrutura ocorreu sábado à noite durante um evento no colégio. O Corpo de Bombeiros identificou inicialmente que aconteceu um escorregamento da estrutura que sustentava o telhado. A escola está interditada até que saia resultado da perícia. A Secretaria de Educação do Estado informou que o colégio já estava no cronograma de manutenção predial. De Macapá, Neily Flan. A Justiça negou hoje o pedido de habeas corpus e decidiu manter a prisão do tenente da Polícia Militar, Joselito Anselmo, suspeito de matar 2 colegas de farda no dia 5 de janeiro. O pedido havia sido feito pela Defensoria Pública do Amazonas e, por ser réu primário, ter bons antecedentes criminais e residência fixa. Mas, segundo a decisão da relatora do habeas corpus, a juíza Unilza Abreu, não havia justificativa na alegação da defesa para soltar o tenente. Joselito é suspeito de matar a tiros o sargento Edisandro Lousada e o cabo Graciano Montenegreiros dentro de uma viatura descaracterizada da PM. Também foram baleados o major Lurdenilson de Paula e o borracheiro Robson Almeida Rodrigues, que sobreviveram. O tenente da PM foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. No início do ano, aumentam os pedidos de autorização de viagem para crianças e adolescentes. E os pais devem ficar atentos na hora de emitir essa documentação. Aqui em Manaus, segundo o Juizado da Infância e Juventude Infracional, de dezembro até agora, já foram 675 pedidos. A maior parte das solicitações são para viagens nacionais. Esta inspetora explica que a emissão para o território brasileiro é necessária quando crianças de 0 a 12 anos forem viajar sozinhas. Se elas estiverem acompanhadas de algum parente até o 3º grau, não há necessidade. Se no caso a criança estiver acompanhada com terceiros, aí os pais deverão se dirigir aqui conosco, na nossa sede, aqui na Avenida Desembargador João Machado, e aí será, no caso, solicitada e emitida a autorização de viagem. Ainda para voos nacionais, adolescentes com 12 a 17 anos de idade não precisam de autorização. Mas, na hora do embarque, devem apresentar um documento exigido pela ANAC, que seria a certidão de nascimento ou então a identidade. No caso dos adolescentes ainda não estarem portando o RG, eles deverão, os pais dirigir, os responsáveis dirigir-se aqui conosco, e será emitida, no caso, a autorização para posteriormente eles providenciarem o documento exigido pela companhia aérea. Para o caso de viagens internacionais, as crianças e os adolescentes até 17 anos também precisam de autorização se estiverem sozinhas, com apenas um dos responsáveis ou com pessoas que não sejam parentes. A autorização só não é necessária se estiverem acompanhados dos pais. Vale lembrar que a sede do Juizado da Infância e Juventude Infracional fica na Rua Desembargador João Machado, no Alvorada. Os números para contato
São esses que aparecem agora aqui no seu vídeo, 3212-7333 ou 3212-7300. Ainda falando sobre viagens, mas agora um alerta. Como a gente sabe, nesta época de férias, muitos aproveitam para viajar e procuram por passagens aéreas mais em conta. Mas é justamente nesse momento que as pessoas acabam sendo vítimas de estelionatários. O sorriso desses adolescentes é graças à viagem dos sonhos. Eles vão para Barretos, em uma excursão da igreja. O acampamento só acontece a cada 5 anos e eles nem conseguem descrever a felicidade que vai ser embarcar. Estou bem feliz. Eu estou esperando muitas brincadeiras, muita aventura, que ser desprovador é muita aventura. Mas todos esses planos quase foram destruídos. É que eles deveriam ter viajado na semana passada. O grupo comprou as passagens em uma agência de viagens indicada por um amigo. Só que poucos dias antes do embarque, descobriram que mesmo depois de pagarem quase R$12 mil em pacotes aéreos, nenhum bilhete havia sido comprado. Durante toda a negociação a gente quitava, regularmente, a gente fazia todos os pagamentos. Mas infelizmente nós fomos lesados, Não havia, embora tenhamos realizado o pagamento, não havia sequer garantia de nada de avião, nem de embarque, nem de nada. E isso tudo depois de planejarem a viagem por quase 2 anos e trabalharem pesado para arrecadar o dinheiro. No começo, eu olhei assim, uma das opções que eu tinha para arrecadar dinheiro, E a mais simples que eu achei foi vender doces, Eu pedi para minha mãe fazer brigadeiro, E eu fui levando na escola, trazia para a igreja, E eu consegui arrecadar assim um bom dinheiro, um bom valor, em torno de R$360 por 5 meses, para ver se eu conseguia cobrir uma parte do valor. A viagem só vai ser possível acontecer agora graças à doação de amigos que se mobilizaram para pagar pela excursão. De acordo com a polícia, esse tipo de golpe é mais comum na época das férias, quando as passagens aéreas ficam mais caras e as pessoas procuram preços menores. Por isso, é preciso redobrar o cuidado na hora de procurar a agência de viagem. Os policiais civis da Delegacia do Consumidor indicam e orientam o consumidor final que não procure apenas o preço baixo, mas que veja a referência da empresa, consulte o site do Tribunal de Justiça ou que procure a Delegacia do Consumidor, inclusive por telefone ou WhatsApp, informamos se existe algum tipo de ocorrência contra essa empresa, não deposite em conta de pessoa física, via de regra só pessoa jurídica, e se for em pessoa física, que você tenha contato com essa pessoa. O titular da Delegacia Especializada em Direitos do Consumidor orienta ainda que todo o processo de negociação com empresas de viagens precisa ser registrado. Aquele áudio, vídeo, a foto, o print de tela do seu computador, para que amanhã facilite a investigação dos policiais civis na Delegacia do Consumidor. E quem quiser fazer alguma denúncia sobre esse tipo de situação que você viu aí na reportagem, pode ir diretamente à Delegacia do Consumidor, que fica na rua Lima Bacuri, no centro da cidade. Ou telefonar ainda para os números que você vê agora aqui na sua tela. Depois do intervalo, você acompanha: o Conselho Tutelar deve ser notificado sobre faltas de alunos nas escolas. Os detalhes sobre esse assunto daqui a pouquinho, agora 7h28. Eu volto já.